vocês estão preparados para tirarmos dúvidas, entendermos que existem transtornos, problemas na comunicação que vão além do transtorno do espectro autista? Eu achei muito pertinente a gente falar sobre isso hoje, porque não é incomum encontrar pacientes que possuam este diagnóstico, né? E não sabem. Então, é muito importante a gente se atentar. Então, a nossa querida fonoaudióloga Elaine, ela vai contar, antes da gente começar o nosso bate-papo, depois ela vai contar um pouquinho da história dela e da onde a gente se conheceu, mas ela vai voltar já já. Mas, gente, a gente vai falar sobre um transtorno de suma importância, porque em nada adianta a gente achar que tudo que é acaso na linguagem ou é transtorno do espectro autista ou é tela, né? E agora a nossa convidada já está devidamente pronta. E assim, para explicar para vocês que a dinâmica hoje, ela, como é um assunto diferente, talvez muitas pessoas tenham ouvido falar em algum momento, mas assim, vão se chocar em saber que existe diagnóstico diferencial. A gente vai abrir para perguntas, sem dúvida. Eu vou tentar moderar essas chegadas dessas perguntas, né? Para a gente, no final das contas, conseguir falar, explicar bem sobre o que é esse transtorno. E, Elaine, eu gostaria que você se apresentasse, dizer como a gente se conheceu, dizer onde você atua e dizer, assim, por que você escolheu fazer fonoaudiologia? Por que você é apaixonada pela fono? Então, vamos lá. Eu sou Elaine Lopes, fonoaudióloga. Já tenho 13, 14 anos de formada. Não vou seguir muito a ordem que você me perguntou. Não tem problema. A fono entrou na minha vida de uma forma inusitada, né? Porque eu queria trabalhar na parte de neuroreabilitação. E de início, eu ia para terapia ocupacional. Só que durante a pesquisa em relação à terapia ocupacional, ocorreu alguns probleminhas e eu falei, não é isso que eu quero. E comecei a pesquisar sobre a fono e eu fiquei encantada pela atuação, as partes onde a fono atua. Então, eu me encantei pela fono, principalmente na parte da pediatria, e estou aí até hoje. E nesse meio do caminho, eu fui para o IPPMG, né, que é na UFRJ, onde eu encontrei essa maravilhosa neuropediatra, a Nid, que, assim, já tem um tempo que eu saí de lá, mas eu guardo com muita lembrança, muito carinho, os nossos bate-papos, nossas conversas, os apoios, né, que a Nid sempre estava ali. Não, vamos lá, vamos juntas. E é isso, eu sou muito honrada, né, pelo convite, estou muito honrada pelo convite, muito nervosa, porque eu sou uma fono que não gosta de falar em público, sou bem, né, tímida nesse quesito, mas assim, o meu objetivo hoje, junto com a Nid, é desculpa, a intimidade, sabe? Mas todos aqui, entendeu? Tá tranquilo. Inclusive chamar de A ou Rá, que hoje isso eu teve um paciente, tia, se eu te chamar de Ranid, você atende? Eu falei, meu filho, até Habibs eu atendi. Então, o que vier depois tá valendo. E assim, o nosso objetivo hoje é mostrar que nem todos os diagnósticos, né, nem todas as dificuldades ou transtorno de linguagem é autismo, né? É o TEA, né? Porque tudo cai na conta do TEA. Mas de forma mais simples, nós queremos, né, passar, né, para quem está nos assistindo. Tem pessoas que já têm um conhecimento mais aprofundado, tem pessoas que não conhecem muito, então o nosso objetivo é esclarecer um pouquinho mais essa diferença, né? E como a fono vai atuar tanto no transtorno do desenvolvimento da linguagem, quanto no TEA, que é o transtorno do espectro autista.
Tá ótimo. E assim, Elaine, eu sei que você tá nervosa e assim, é natural. Isso é uma coisa nova. Eu digo para você que isso que eu tô fazendo aqui, você vai lembrar, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, mas isso é uma quebra de barreira para mim também. E eu acho que o que me motiva, acho não, tenho certeza, o que me motiva são as respostas, os retornos do conhecimento que o Neuropod tem trago. E você vai perceber isso também. Então, assim, da medo, da preocupação, da ansiedade, não tenha dúvida. Eu acho que é estranho quem não ficar. Porque a gente está tão acostumado a se fechar e só seguir, né, o nosso trabalho, que já é puxado, sem dúvida. E a nossa vida pessoal também, que a gente tem que dar conta de um trabalho muito responsável, de uma vida pessoal que, enfim, são as nossas escolhas, que a gente para e pensa assim, temos que sair um pouco do nosso... daquela nossa... Isso, da nossa caixinha. Eu estou saindo da minha caixinha, não é fácil. Eu tenho certeza que você vai muito melhor do que eu. Mas agora que eu já tranquilizei você, agora eu vou te estressar, tá? Vamos Eu lá. fiz umas perguntinhas, assim. Não é nada de maldade. São perguntas reais e te digo que emocionais. Emocionais no sentido de que é muito difícil para a gente neurologista, eu vejo dessa forma. As coisas chegam muito para a gente como uma coisa assim, você precisa dar logo o diagnóstico, doutora. E eu converso muito com as pessoas, que eu tenho essa liberdade com os responsáveis dos meus pacientes, que existem transtornos que a gente precisa de apoio, né, multidisciplinar. Aliás, a gente precisa para muita coisa. Mas esse apoio não é só no tratamento, é inclusive no diagnóstico. E eu queria começar com uma pergunta básica. Ali, porque assim, a gente vai falar sobre TDL, transtorno de desenvolvimento da linguagem. Explica pra gente o que é o transtorno, esse TDL, e como ele se manifesta nas crianças clinicamente. Sim, então, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, ele é um transtorno, né, de persistente, né? Quando a gente fala de transtorno, nós pensamos em algo persistente, né, que acomete a linguagem e não somente a linguagem, a questão da fala, mas também a questão da compreensão do discurso em si, né, da elaboração de frases. Então, atinge vários subsistemas da linguagem, né? E esse transtorno, ele não tem uma origem biomédica, ou seja, ele é primário, né? Não é uma criança que tenha TEA que vai ter esse transtorno, né? O TEA, ele tem uma dificuldade, mas é uma dificuldade biomédica, né? Que já tem questões, né? Mais no neurodesenvolvimento, né? Dificuldades, né? Intelectuais, né? Epilepsias, que isso vão causar, sim, podem vir a causar um transtorno de linguagem. Entendi. Mas o transtorno do desenvolvimento da linguagem, ele permeia a linguagem, tanto a linguagem expressiva como compreensiva e todos os subsistemas, que são 4, né? Que seria a semântica, a pragmática, a morfologia e a morfossintaxe. Ah, sim. Eu percebo muito esses termos nos relatórios de vocês. Assim, talvez essa saia um pouco. Explica para a gente qual a diferença nessas 4. O que significa essas 4 categorias aí de linguagem que vocês avaliam? Então, a morfologia é a questão do som, né? Do som da palavra, é a questão de decodificar. Vamos supor, a criança ela precisa entender, distinguir, né, essa questão do P, B, assim, grossamente é isso, né? A gente não vai se aprofundar muito nessas questões. Na questão semântica, é o significado, né, da palavra. Eu quero falar bola, mas eu sei o que realmente é uma bola, né? Eu sei qual é o significado. A pragmática é a questão do uso adequado, vamos supor, da palavra bola num contexto adequado. A criança está em casa assistindo um futebol. E aí ela fala bola. Ok? Ela usou corretamente essa palavra, esse vocabulário. Mas se ela está, de repente, no banheiro, tomando banho, ela me fala bola.
Sim. Está totalmente fora daquele contexto, né? Lógico, se não tiver nada relacionado. Sim, Mas sim. é isso. E tem a morfossintaxe, que seria pegar esse vocábulo, esse vocabulário, e organizar dentro de uma frase. Vamos supor, o sujeito, o que é o sujeito, o local do sujeito na frase, o local do predicado na frase. Então, essa organização é a estruturação na frase, das palavras na frase. Show. Porque realmente, assim, eu adoro os relatórios de vocês, porque é tão difícil. Eu acho que assim, é difícil não. É porque não é o nosso nicho. A gente tem que, como profissional, neurologista, a gente tem que ter uma noção do que essas linguagens aí possam significar. Mas eu acho impressionante como vocês decodificam isso e vocês conseguem associar isso ao comportamento. E eu penso, meu Deus, como é que eu não vi isso na criança? Que às vezes a gente julga mal. E é esse julgar mal ou julgar incorreto que eu quero hoje desmistificar. Porque se a gente pensa assim, ele não faz isso, ele não se comunica, cara, tudo vai ser peia. E é aí que mora o perigo, né? E uma coisa assim que eu queria ver com você, dentro das perguntas, para o profissional da saúde, assim, pode ser não só o médico, mas vamos supor, é uma criança que ainda não foi no médico, mas que está fazendo por algum motivo um outro tratamento multidisciplinar, ou que seja conosco. Quais são os sinais que um profissional da área da saúde ele pode assim observar? Porque aí, antes de concluir, eu entendo que no transtorno do espectro autista não existe, eu digo assim, tem muito comprometimento na intenção na comunicação. Mas como funciona esse raciocínio dentro do TDL? Como é que eu posso ver? Para eu pensar no TDL, encaminhar e fazer um papel bonito, um encaminhamento bonito para o fonoaudiólogo. Então, assim, é muito importante, né, a gente perceber que tanto, assim, no início, nessa primeira infância, o TDL e o TEA, eles têm algumas similaridades. Sim. Mas é importante que no TDL existe essa intenção de se comunicar. Tem essa intenção, apesar do discurso, né, da parte expressiva ser com bastante dificuldade. Você vê que a criança, né, no caso, com TDL, ela vai demorar para adquirir, né, a fala. Ela tem um vocabulário reduzido, diferente das crianças com autismo que falam, né, com TEA que já falam. Geralmente, o vocabulário é bem amplo. Eles podem até, né, crianças com TEA, pessoas com TEA, podem até não usar esse vocabulário de forma funcional. Porém, o vocabulário geralmente é amplo. Já no TDL, você vê um vocabulário mais reduzido, mais simples para a idade. Você também vê que, assim, não só na questão da fala, né? Mas na questão de função. No TDL, a criança ela consegue ser funcional, né? Você vê prejuízos, sim, né? Com certeza, na questão da linguagem, na questão da interação social, mas, no geral, é uma criança muito funcional. Entendi. E tem dificuldade mesmo, perdão, não tem dificuldade nessa intenção, né? A expressão é prejudicada, ela vai tatear qual palavra que eu vou usar, se ela já fala. Eu uso bola, uso pola, eu uso qual palavra? O que eu posso utilizar nessa frase? Né? Entendi. Vai tateando, diferente do TEA. Então, assim, a gente precisa. Não, entendi. Não, expressão né? E pelo que você está falando, então tem não é uma verdade, mas eu acho que é uma coisa meio simplificada para a gente enquanto profissional, assim, médico, né? Que Sim, não tem esse conhecimento que vocês têm. Uma vez, assim, é a coisa do gestual. Eles conseguem utilizar bem, porque o gestual é comunicação. E sim.
Um exemplo, uma vez eu recebi uma menininha paciente, ela, cara, evoluiu muito. E também tem um outro menino também. Ah, doutora, eu fui no médico, falou que tem autismo e tal. Aí eu só, a mãe falando, contando a história, e eu assim, eu tenho essa mania. Quem me conhece atendendo já sabe. Eu tô ouvindo a pessoa falar, mas eu tô olhando a criança. E eu tô olhando a criança com brinquedo, e eu tô olhando que a criança pegou o brinquedo e batendo, e olhando pro pai e pra mãe. Tipo assim, olha que maneira essa parada. E a consulta foi rolando, o ápice, assim, o ápice da consulta foi a criança chorando, aí de fato fez de birra, se esperneou, tinha até um padrão de organizar as coisas, mas o ápice para mim foi ela pedindo água. Eu falei, não, peraí. Né? No TDL se beneficia muito dos gestos, das expressões faciais, né? Então, assim, precisamos utilizar muito, né? Os gestos, os familiares também, cuidadores, né? Professores, precisam serem capazes de observar isso, né? Que o gesto, uma fala mais não simples, é uma palavra assim, uma conversa mais simples de acordo com a idade, né? Sim. Então, assim, é importante a gente Sim. ter essas viradinhas de chave, observar um pouquinho mais. Essa criança se beneficia do gesto, da expressão facial? Então, vamos utilizar, né? Que tem pessoas que falam e não dão chance para a criança responder, não percebe que ela está compreendendo ou não aquela ordem ou aquela fala, né? Então, assim, é muito importante a gente observar e dar tempo de resposta. Isso é muito legal mesmo, porque imagina um paciente que já vem já com acompanhamento e já vem já naquela atenção de talvez ser um diagnóstico X, e naturalmente essas famílias vão estar estimulando, né? Então, o processo, se existe dúvida, gente, eu acho que isso é muito importante que ela me falou. Volta um pouco atrás. Tem dúvida? A dúvida não é fim, a dúvida é o início. Observa teu filho, brinca com seu filho, tenta entender, tenta observar se é compreensível aquilo que o seu filho está querendo mostrar para você. Porque é isso que a gente realmente consegue avaliar em consulta. Isso era uma dúvida que eu tinha de fato, porque eu pensei, será que eu estou também de uma certa forma, claro que eu vejo menos o diagnóstico de TDL, assim, da minha impressão, né? Mas eu fico pensando, será que a gente está diagnosticando menos? Ou também, cuidado, será que a gente está diagnosticando a mais, né? Mas super entendi. Show. Eu queria fazer uma outra pergunta para você, assim, que isso aí vem na minha cabeça. Podem existir, assim, quando a gente pensa em TDL, você falou, por exemplo, existem causas subjacentes, podem ser comorbidades junto com o transtorno do espectro autista. Existe para o TDL alguma causa específica para a criança ter o transtorno de desenvolvimento da linguagem? Ou não? Ou, assim, é um fenômeno, vamos colocar assim, que assim como no transtorno do espectro autista, pode ter N milhões de causas distintas. O que você vê, assim, na sua prática? Assim, não tem ainda uma causa única, mas o quadro, ele tem alguns aspectos que parecem ser genéticos, né? Então, assim, não tem uma causa específica, porém, podem ter fatores genéticos. Ah, sim. Entendi. Você já viu na sua prática clínica, Elaine, a criança tem TDL e talvez pela anamnese que você fez com a pessoa, com os pais. Doutora, eu atrasei também a fala. Você percebe porque um exemplo é TDAH, né? TDAH, chega um paciente que de fato tem TDAH, aí vira alguém. Doutora, eu era bateiro, eu toda hora ficava de castigo, eu não gostava de estudar porque era difícil para mim. Você já percebeu? Isso é uma pergunta assim muito, muito prática. Você já percebeu também alguma correlação de pais com atraso na linguagem em uma criança com TDAH? Sim, assim, é bem comum, né? Ter alguém na família que tem teve algum atraso, que teve alguma dificuldade relacionada à linguagem. Então, assim, tem alguma relação, sim, em familiares
terem alguma alteração na linguagem, pode ser persistente ou não, né? Mas tem sim. Tá ótimo, tá ótimo. E é sempre bom a gente falar sobre quando pensar, mas chega o momento de o que que pode ser feito passando antes pela fono ou eu suspeitando assim. Que proposta terapêutica, como eu posso justificar num relatório, por exemplo, a proposta terapêutica junto à fonoaudiologia ou talvez junto a outras terapias, frente a uma criança com o diagnóstico mesmo ou com suspeita de TDL? Assim, o que poderia justificar você encaminhar, né? Sim. São os aspectos mesmo, para TDL, aspectos relacionados à linguagem. Uhum. Esse vocabulário pobre, né? Dificuldade. Às vezes tem aquela. Já fala, mas com bastante dificuldades. Pode ser também essa questão de trabalhar memória, né? Porque o TDL, ele tem uma questão também da memória auditiva, né? Então, é muito importante a gente trabalhar pistas visuais, né? Para facilitar, né? Essa questão, né, do TDL. Ah, e falando, então assim, se você diz que essa parte da memória auditiva, é, existem técnicas ou terapias dentro da fonoaudiologia que a gente pode indicar para o paciente? Aqui, Sim, uma coisa mais, eu digo assim, não sei se é específico, mas algo que direcione, que auxilie de fato, que traga um resultado num tempo adequado. Tem alguma coisa assim específica no TDL? tem algumas abordagens, né? A questão de alguns métodos que pode ser utilizado que dão essas pistas visuais, né? Muitos, sim, utilizam, muitos já conhecem o multigestos, né? Que dão essas pistas, além de dar pista auditiva, dão Sim. pistas visuais e mais sensoriais também, de tocar, de mostrar, né, o gesto mesmo, como é que fala, como é que eles conseguem produzir aquela palavra, né? Uhum. A questão também de trabalhar com processamento auditivo é importante, né? Que vai ajudar a criar algumas habilidades que são necessárias para essa memória auditiva. Entende? E a frequência, Elaine, assim, o ideal existe uma frequência mínima ideal quando aí, fato, o paciente ele tem diagnóstico de TDL. Existe uma frequência mínima ou não? Assim, depende também do grau, né? Porque tem muitas. O grau ele vai diferenciando de criança para criança. Crianças mais velhas, né, vai ter mais dificuldades, né, em algumas habilidades. Então, assim, vai mais pela questão da gravidade do Ah, TDL, né? Assim, entre aspas, do nível, né? Porque, assim, o ideal no mínimo, né, que se espera de uma terapia, são no mínimo 2 vezes por semana, mas isso varia muito, né, de entendi. acordo com cada paciente, com cada idade e com cada, vamos supor, assim, com cada habilidades, né, que estão prejudicadas. Ah, tá show, tá show. E uma coisa assim, antes de passar para a próxima pergunta, você falou sobre memória. Assim, para a gente, para o neurologista, mesmo com um exame neurológico normal, tem uma linha que sustenta que, enquanto não houver alteração no exame neurológico, não peça imagem, tá? Mas existe uma outra linha, que geralmente é a linha que tem mais acesso, né? As escolas que têm mais acesso às intervenções, à imagem, fala que a gente precisa fazer imagem. Que você fala de memória. Memória para gente é lobo temporal. Para gente não, memória é lobo temporal. E auditivo é lobo temporal. E eu vi algumas coisas, assim, numa época que. Acho que o primeiro paciente, que eu te digo que não foi nem no fundão enquanto eu era residente, assim, que eu tive contato. Primeira vez que eu tive contato com esse termo foi
já trabalhando, né? Isso me assustou um pouco. E quando eu sentei para ler, mas não ler essa parte toda teórica, assim, metodológica, como você está explicando, eu me deparei com uma situação que, em alguns casos, pode ter alteração estrutural, justamente na área, que é uma área temporal, ou frontotemporal. Então, assim, eu não vou defender que toda criança com TDL faça imagem. Hoje, não existe no nosso país um certo e um errado. Existe o profissional ponderar, ver a idade. Isso é uma coisa que eu relevo muito, Elaine. Assim, eu não vou pedir ressonância de um bebê pequenininho porque tem que ser dado. A não ser que aquilo ali seja uma condição, não tem jeito. Mas eu sou um pouco defensora de fazer uma investigação dessa região aí estrutural mediante o diagnóstico confirmado de TDL. Porque eu tenho eu não sei quantos pacientes com TDL eu tenho, mas eu tenho 3 que têm alteração estrutural. O que muda isso para você? Não sei, mas acredito que talvez vocês vão passar a olhar, eu acho que eu tenho que dar mais atenção ainda, porque tem uma alteração estrutural ali, né? Mas eu acho assim, os colegas criem sua rotina, ponderem de acordo com a idade, isso é meu critério, mas eu sou uma pessoa que teve o diagnóstico, eu gosto assim de investigar, porque às vezes a gente se depara com situações chamam a atenção e às vezes até alterações que podem conectar a algum outro diagnóstico sindrômico, né? Então, é só um adendo, porque não se fala em TDL, isso é uma falha, porque não se fala em TDL, talvez em todas as residências de neurologia infantil. Eu não acho. Na minha época, e não foi falha dos meus staffs, eu acho que isso é um assunto tem assuntos que não são de nosso diagnóstico, né? É do nosso amparo para pensar, mas diagnóstico dos multidisciplinares, dos outros profissionais, que isso não é tão debatido, isso é ruim, porque faz a gente dar diagnóstico que não é o diagnóstico do paciente, né? E a próxima pergunta é o quão rápido, assim, se existe essa métrica, você vê que a intervenção precoce permite o paciente alcançar um desenvolvimento da linguagem expressiva se ele for diagnosticado o quanto antes. Existe assim, você já viu, poxa, chegou aqui novinho para mim, olha quão rápido esse paciente evolui. Tem como a gente ter uma noção assim? Assim, essa questão é muito importante, né, da intervenção precoce, porque Sim. muitas das vezes a criança tem um atraso de linguagem. Sim, sabemos que o atraso é como se ele tivesse um atraso, né, tivesse atrasado um pouquinho, tá um pouquinho abaixo dos pares, né, mas que ele vai conseguir evoluir com uma estimulação adequada, chegando a se igualar, né? Então, assim, a intervenção precoce vai sim, né, descartar aquelas crianças que têm um atraso, que vai chegar ao mesmo nível dos pares, e também vai dar habilidades para aquelas crianças que a gente não sabe se lá na frente vai ter esse transtorno do desenvolvimento, né? Que vai ser uma questão predominante, né? Vai ser uma questão persistente. Né? Então, com a intervenção, né, precoce, a gente já consegue dar aquele amparo para crianças que têm um atraso, né, que vai seguir, vai ser parar. E as crianças com TDL, que vai ter um diagnóstico TDL, nós vamos dando para ela uma base de maiores habilidades, né? Ela vai conseguir ter menos impacto, né, nos subsistemas da linguagem, né, da questão social, né, porque ela vai ter um subsídio, né, para poder construir esse discurso de forma melhor. Por quê? Porque foi estimulado isso precocemente. Não esperou ela atingir todos os níveis, né, relacionado à morfologia, não esperou ela chegar numa idade que ela já precisa estar construindo frase. Né? Então, fazer essa intervenção precocemente vai dando base para que ela não tenha
assim, ela vai ter sim, né, uma dificuldade, né, porque como é um transtorno persistente, chega na vida adulta, porém ela vai estar armada para lidar com aquele diagnóstico, com as dificuldades que ela vai poder ter. Entendi. E eu acho também, Elaine, que é o ponto de vista, eu sempre vejo também, e voltando até, sendo persistente, a coisa do transtorno do espectro autista. Ah, ele não fala, ah, ele é agressivo, ah, ele enfilera, ele é teia. Mais uma coisa assim, voltando ao paciente esse assim é muito surreal, porque a melhora dele foi absurda, absoluta, maravilhosa. Ele tinha rompantes, né? Ele tinha comportamentos disruptivos, vamos falar assim, mas era completamente atrelado a justamente aquele processo de cara, eu quero isso. Só que ele era pequeno, né? E criança pequena, ela não vai ser ponderada. Não, peraí, não estão me entendendo e eu vou ter paciência. Gente, vai sofrer e vai demonstrar esse sofrimento. E isso também é algo que a gente tem que levar para a nossa prática. Olhar o comportamento não só como talvez um item que possa diagnosticar um transtorno. Olhar o comportamento talvez como uma consequência da de se expressar. Isso, e assim, muitas das vezes esses comportamentos, eles são ocasionados pela falta da linguagem, Sim. né? Então, assim, é muito importante, porque assim, o comportamento, como dizem, né, é só a ponta do iceberg. O que tem ali embaixo? Por que ele está agindo daquela forma? Então, a gente tem que investigar, né, o porquê que ele está chegando, sim, chegou para mim com um comportamento, né, de querer bater, né, querer morder. Por quê? E aí, isso que é o a coisa mais importante, mais bonita da intervenção. Né? Você consegue dar um amparo para que esse comportamento não venha tão exacerbado. Que a criança consiga formas de se comunicar, não somente pela fala. Né? Tem outras formas da comunicação. Né? Então, assim, é importante a gente entender que o comportamento é só o pico, né? Só a pontinha de muitas coisas que tem ali por baixo, né? Então, assim, o comportamento é só a expressão, né? Do que a criança está sentindo, do que ela quer. Não, isso que você falou foi ótimo. E vai de encontro com o que tu falou lá no início. Observar. Observar, tirar dúvida, observar. Eu acho sensacional quando eles filmam. Quantas coisas eu vi, mas espera aí, ele não brinca. Ou ela não brinca. Ou o contrário, não, mas isso é brincadeira, né? Isso é brincar. E hoje eu vi um vídeo no local onde eu estava atendendo, um menino que estava fazendo movimentos repetitivos, assim. E a mãe, eu acho que ela se preocupou muito com o autismo. Isso, inclusive, no TDL pode acontecer, porque, assim, é uma válvula de escape. Movimento repetitivo, gente, assim, não é sinônimo de transtorno do espectro autista. É uma válvula de escape. Eu tô ansioso, a criança, ela não vai, de novo, não vai ponderar. Ela não é um diplomata que pondera. Ela vai explodir de alguma forma. Algumas explodem porque morde, porque joga, porque se joga. Outras vão fazer comportamentos um pouco mais padronizados, né? E que na cabecinha dela acredito que seja uma forma de expressão, mas não é. Para a gente não é, né? Sim, e muitas vezes também é uma forma de se autorregular. Se a gente for trazer isso pra gente, quando nós estamos nervosos, nós temos alguns comportamentos repetitivos. Né? Então, a gente não pode somente olhar essa parte de comportamentos repetitivos. Tem muita coisa, é muito amplo, né? Com certeza. Essa parte da regulação, isso é fato. Isso é fato. Muito bem. Agora, assim, se a gente fosse resumir, se a gente fosse estudar para uma prova, agora é hora de prova. Vou beber até minha água, peraí. Também beber minha água. Eu vou fazer igual o canal do YouTube, beba água, beba muita água. Mas assim, fundamentalmente, a gente vai fazer uma prova, porque a vida é uma prova diária, né? A gente está
nas nossas atividades clínicas é uma prova diária. E é muito legal. Mas se a gente pudesse resumir, Elaine, e botar um traço no meio, como eu penso no TDL, como eu penso no transtorno do espectro autista, quais são as características assim que vão meio que se contrapondo para eu pensar mais em um ou pensar mais em outro? Sim. Então, assim, bem no início, né? No TDL, ele é um transtorno, né, desenvolvimento da linguagem primária. Não precisa de uma síndrome, não está relacionado ao TEA, não está relacionado à deficiência intelectual. Sim. Ou seja, é de ordem primária, Uhum. esse transtorno. Já no autismo, a gente já percebe, né, no TEA, eu ainda continuo falando autismo. Para reduzir, mas a gente entende, né, que a nomenclatura é TEA. No autismo, é um transtorno, né, que tem essa questão biomédica e afeta não só a linguagem, né? É de aspecto, é o desenvolvimento global. Então, todas as áreas da questão de interação social, tem a parte da linguagem? Tem, mas de forma secundária. Né? Então, uma das características, né, diferencia um do outro é essa. Na questão do TDL, há uma intenção de se comunicar. Essa existe, né? Apesar de ser difícil. Já no autismo, não tem essa intenção. Ele pode até falar, mas ele não tem aquele desejo, não tem aquela motivação de se comunicar. No TDL, tem essa questão de mudanças de rotina, não tem uma inflexibilidade cognitiva, como tem no TEA. No TEA tem essa dificuldade de mudanças, né, de rotina. Então, assim, são algumas diferenças que a gente pode começar a pensar na questão o que é TDL e o que é o TEA. Né? Também tem a questão, assim, embora a criança ela tenha alguns comportamentos repetitivos no TDL, não é uma coisa que seja tão exacerbada quanto no autismo. Né? Então, assim, a gente consegue ver também a diferença. No TDL, a criança é funcional, tem uma dificuldade nos aspectos que permeiam a linguagem. Ela tem uma disfunção, ela consegue... E, assim, o interessante é que pessoas, né? Aí eu falo em questão de adultos mesmo. Não vai ser aquele orador da turma, mas ele consegue ter habilidades em outros aspectos. Entendi. Diferente do TEA, que tem uma maior dificuldade em relação aos outros aspectos do desenvolvimento. Show. E assim, Ana, você falou sobre escola. Você sabe alguma coisa sobre paciente teve diagnóstico e está sendo devidamente reabilitado, devidamente acompanhado? Acredito eu, uma vez que não reabilitado a contento, isso possa interferir no aprendizado dele, não porque ele não é capaz, não seja inteligente, mas pela questão da linguagem. Existe algum direito diferencial ou algum ajuste, uma adaptação para essa criança ou esse adolescente em ambiente escolar? Sim, porque assim, eles geralmente têm as provas podem, né, lógico, tem toda uma questão de leis, né, mas uma prova pode ser mais simplificada, talvez ser mais objetiva do que escrita, né, porque ele vai ter uma dificuldade nessa leitura, né, vai ter uma dificuldade de compreender. Às vezes a professora pode ler para ele o enunciado, né, para facilitar essa compreensão. Né, porque é muito importante a gente
Entender que a leitura, né, a compreensão da leitura está relacionada também à linguagem, Sim. né? Sim. Então, assim, crianças, né, pessoas com TDL, podem apresentar essa dificuldade na leitura. Então, os professores, eles podem ler o enunciado ou explicar, não é dar resposta, não é fazer para a criança, Sim. mas explicar de uma maneira que ela possa compreender, fragmentar um enunciado, né? Que às vezes é igual um exemplo do Enem. Só o enunciado é uma folha inteira. Então, para pessoas com TDL, pode, né, ter essa questão de dividir esse enunciado. Então, usa curso de figura, né? Figura, sim. Entendi. Agora o chato visual, né? não. A questão você falou de pistas visuais, mas sabe o que eu acho assim? Não me veio agora na cabeça. Eu acho que é correto, é necessário a gente sugerir isso, você também na sua clínica sugerir isso. Mas sabe que eu acho que ponto número 1, o plano não entende que esse transtorno existe, né? Ponto número 2, eu não sei se a Secretaria de Educação entende que esse transtorno existe. E eu te falo por que eu entrei nesse mérito. Já indiquei paciente, paciente tem TDL, ponto. E os pais não conseguem fazer adaptação escolar. Mas que cargas, tipo assim, só falta botar, mas que cargas d'água é isso, Anídia? É o desconhecimento, né? Aí não aceita que, além de F84.0 e seus destrinchamentos, existem outros códigos, são outros transtornos. E isso que você está me falando, eu acho que a gente tem que começar a levantar essa bandeira. Por quê? Não é adaptado. Eu não vejo. Para tudo é muito difícil. Mas acho que esse desconhecimento traz simplesmente a pessoa se recusar ou não reconhecer isso como uma coisa real, como uma coisa que é um fato. E se não é real, se não é um fato, para que eu vou modificar a rotina? Para que eu vou modificar a forma de aplicar uma prova, de assistir o aluno em sala de aula? Então, isso me veio muito à cabeça porque eu digo assim, já tive paciente com esse problema, por uma sorte do destino. A criança evoluiu, foi evoluindo cada vez mais. E deu o jeitinho dele, a mãe acho que trocou de escola, tirou dessas escolas, tipo, eu não quero falar não. Né? Não, assim, escolas grandes, né? Escolas grandes, muito... Isso. E a criança super se adaptou bem, né? Mas foi aquilo, o Maomé não foi a montanha. Foi necessário a montanha ir a Maomé, entendeu? E aí você vê como é importante uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, que aí entra o papel do professor, do pedagogo, Sim. Né? De ajudar, né, fazer uma transição, né, nessa questão da aprendizagem, porque se a criança, ela lá na alfabetização, ela não tiver um apoio, né, não tiver eu não falo uma ajuda, mas um olhar diferenciado, quando ela chegar na época realmente da alfabetização, como é que essa criança vai estar? Né? Então, assim, eu vejo muito isso, que em escolas menores tem esse olhar diferenciado. A criança não é mais um número, e sim está construindo aquela criança, aquele ser ali. Né? Não quer saber só de notas, lógico, né? Para a escola é muito importante também essa questão de notas, de passar, mas assim, lógico, não é generalizando, mas em muitas escolas pequenas você vê a construção do indivíduo. Mas assim, a gente teve um neuropod, a gente falou sobre aba. E a gente desmistificou uma série de coisas, assim, que eu achei muito legal. Você acha válido pra gente, enquanto neurologista infantil, não tenho conhecimento, eu acho até que seja isso,
mas eu preciso, porque o plano está me cobrando, né? Doutora, bota um método aí, bota uma técnica, uma terapia. Você acha válido a gente indicar o ABA para a fonoaudióloga que aplicar? Você acha que vale a pena no TDL? Faz sentido ou não? Assim, na realidade, né, o ABA é uma análise do Sim. comportamento. Então, não não existe fono ABA. Uhum. Né? Existem algumas fonos que têm mais conhecimento nessa questão do ABA e acaba utilizando. Uhum. É sempre bem-vindo. Uma análise de comportamento vai facilitar quando tiver alguns tipos de comportamentos que não são adequados, né? Uhum. Mais para o TEA do que para o TDL. Entendi. Né? Então, assim, Então, sim. sim. Não pode falar. Pode falar? É tanta coisa que a gente quer falar, né? Mas, assim, é mais adequado, né, para a questão do TEA, que tem comportamentos, né, mais disruptivos, né? Então, assim, pro TDL, nem tanto. Então. É mais a questão da linguagem mesmo, trabalhar essa questão da linguagem, né? Porque os comportamentos também, né, vêm muito por questão da linguagem. Então, se eu consigo me comunicar, se eu consigo me fazer entender, me fazer ser, né, entendido, fica mais fácil. E lógico, a gente sempre vai dar uma recompensa, não questão de comida, né? Como muitos faziam, mas uma recompensa, um parabéns, valeu, né? Algumas, como é que se fala? Me fugiu a palavra da questão. Um reforço positivo, sim. De uma certa forma, faz parte um pouco da terapia, da ciência ABA, né? Sim. E um ponto assim, é adequado, então, a gente, por exemplo, sugerir, ponto. Eu acho, por que eu estou focando muito nisso, Elaine? Eu tenho um pensamento de que não somos nós, neurologistas infantis, que temos que indicar métodos, técnicas, ciências. Isso é minha visão. Eu acho que seria um mundo maravilhoso. A gente teve um Neuropod aqui com a Asla, que é terapeuta ocupacional. Ela formou lá no Canadá. Ela tem uma visão, não é que a visão dela é melhor, só que ela tem uma visão que eu acho que funcionaria muito mais para as crianças, que é a visão de erro no médico. O médico, vai para isso, mas sem atrelar técnica, sem atrelar ciência, sem atrelar terapia. E a partir do ponto de vista de vocês, trazer um relatório, uma avaliação, aí sim a gente incrementar, anexar. E eu foco muito porque que, infelizmente, não funciona assim. Eu consigo fazer isso com umas clínicas, o que é uma troca maravilhosa, mas isso não é a maioria, entendeu? A maioria não é a nossa realidade. E a gente tem que colocar alguma coisa. Seria errado eu colocar, por exemplo, prompt, que é uma questão que trabalha também a parte sensorial? É errado eu colocar nessa situação? O que você me sugere? Assim, o que eu, enquanto neuro, posso colocar de método, de técnica? Assim, como você falou, essa questão dos neuros, né? Muitas das vezes, o neuro ele assim, não faz parte da competência do neuro saber exatamente qual é o método que será o ideal para aquela criança. Né? Então, assim, só a partir da avaliação que a gente consegue, olha, para essa criança, eu vou indicar o prompt, né? Que tem essa questão de organização mesmo, é muito questão tátil, proprioceptiva, né? Então, assim, eu, como fono, eu vejo muito isso. Tem que ter 20 horas, vamos supor, né, de aba. Tem que ter o método prompt. Mas se eu tenho o multigesto, será que eu não vou poder atender essa criança? Entendeu? Então, assim, eu sou muito dessa questão de ter uma avaliação, né? E depois volta para o neuro, e o neuro, assim, diante, né, da avaliação fonoaudiológica,
que trabalha, vamos supor, com prompt, com multigesto ou outras terapias, colocar, né? Porque a gente vê muito isso para questão de plano de saúde, né? Eles exigem realmente. Exigem isso. E assim, o pai e a mãe, tem pais que, poxa, vão poder pagar uma sessão. Ou, às vezes, uma avaliação inicial não é uma sessão. Às vezes, a avaliação inicial ela vai demandar mais sessões. Né? Porque não dá para você fazer um aparato de vasculhar um processo tão importante no desenvolvimento em uma sessão. Você vai ter que fazer isso talvez em 2 meses. E os pais, muitas das vezes, aliás, a maioria não vão ter como pagar. E é um trabalho que vocês têm, que eu sei que é um trabalho muito difícil, gente. Porque, cara, fazer um inventário do desenvolvimento da linguagem da criança não é algo que é só linguagem, é ver a criança brincar. Basicamente, o que a gente faz Sim. do ponto de vista de um fonoaudiólogo. E isso me incomoda também, mas tem esse lado, entendeu? Sim. E assim, a gente acaba tendo que. Assim, a gente não, vocês neuro, né? Acabam tendo que prescrever, né? Prescrever métodos. Sim. E aí, assim, uma coisa que eu tenho feito e tem dado certo é conversar com a neuro antes. Ah, sim. Né? Sim. Porque, assim, às vezes a gente conversa um pouquinho, explica, né? Mas, essa criança, ela precisa, vamos supor, no TEA. No TEA tem criança que não suporta, não tolera a gente tocar. E aí, eu vou prescrever o prompt? Não vai ter como. Entendi. Né? E assim, mas é importante o prompt para crianças, né, que têm essa dificuldade motora. Então, assim, são peculiaridades que a gente precisa conversar, precisa ter um bate-papo para também não ficar colocando técnicas que às vezes não é ideal para aquele paciente. Não, entendi. Eu acho que Você percebeu que eu dei uma fugidinha nesse caso aí, né? Você escorregou igual sabão. Mas uma coisa que eu faria, assim, pensando, quando der, porque nem sempre dá, nem sempre dá. Quando der, eu entro em contato. Porque eu digo para você, nem sempre dá. Você atende um monte de gente. Eu atendo um monte de gente, doutores outros atendem muito. Acho que não vai ser, talvez, mas dá. A gente é amigo, então, assim, a gente vai conseguir. Mais uma coisa, aí você me disse se eu vou estar muito errada. Se eu tiver um pouco desse traquejo, um pouco, colocar uma coisa, vírgula, outra, tipo, mais de um método, talvez isso beneficie. Tá? Você acha que eu faria mal assim? Não, né? Não. Porque você está ampliando, abrindo um leque, né, de opções de tratamento. E não só aquilo. Não, eu costumo muito isso, porque, infelizmente, Elaine, e te digo, já voltou muito encaminhamento para mim. Se não for autismo, não consegue. Tu acredita nisso? É surreal. É surreal. E esses neuropods, eles servem também para isso. A gente, além do diagnóstico, pensar é muito importante. Até instrumentalizar como você fez os pais. Assim, cara, quando eu devo tirar essa dúvida com o médico? Será que é isso mesmo? Porque as pessoas não têm capacidade de fala, porque simplesmente as pessoas não têm conhecimento de que isso existe. Hoje, quem assistir depois vai ter esse conhecimento. Então, eu acho isso de suma importância. Assim como eu acho de suma importância, se a gente está num mundo que faz as coisas de forma errada, porque isso é errado. Isso não é errado, mas não é mais legal, não é o mais prático, né? Não é o mais funcional. Temos que tentar dar um jeitinho, né? E esse jeitinho cara, então eu vou encaminhar isso, isso e isso. Não vou botar uma quantidade absurda, porque isso aí não tem problema. Depois, com o relatório, a gente aumenta. E eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Vamos lá. Deixa eu ver a minha cola. Então, vamos lá. Tem muita diferença, assim, respeitando, obviamente, as características tanto do TEA quanto do TDL, na evolução, na rapidez de ganhos, porque isso é uma impressão minha, você vai me dizer se é fato ou não, se é fato ou fake.
parece que as crianças com TDL, elas acabam, no processo de reabilitação, evoluindo mais rápido. Isso é fato ou isso é fake? Ou isso é uma impressão minha? Assim, depende do grau. Sim. Né? Porque, assim, tem crianças e depende da idade, né? Porque, assim, uma criança com 2 anos, vamos supor, que está começando a falar mais palavras, ela vai evoluir muito mais rápido do que uma criança com 4 a 5 anos, que está na fase de contar mais histórias. Se ela apresentou uma dificuldade na aquisição dessa fala, né, dessa linguagem no geral, ela vai demorar mais para ter uma resposta significativa à intervenção, né? Entendi. Então, assim, no autismo, a mesma coisa, né? Quanto maior for o nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3 de gravidade, maior vai ser, assim, mais demorado será uma resposta, né? Para uma resposta favorável, né? Assim, positiva. Então, Entendi. eu acho que é mais a questão de impressão. O que alavanca muito rápido é o atraso de linguagem. Né? O atraso sim. de linguagem, ele, assim, é como se você tivesse com, vamos supor, um carro, né? Vamos supor, uma Mercedes e uma criança com Mercedes e o outro com um Fusquinha. Uhum. Eles vão chegar no mesmo lugar, mas só que um vai ser um pouquinho mais lento. Né? Então, assim... Entendi. Eu vejo, poxa, se no TDL existem, por mais assim, eu entendo da gravidade, mas eu não sei por quê. Eu acho que na minha mente são os recursos, eu acho também, eu acho que de uma certa forma é um assunto mais difícil para se pensar no diagnóstico, mas eu acho que na rotina do dia a dia para os pais aplicarem, talvez seja mais, não é mais fácil, mais prático. São e menos mais. Perdão. São menos aspectos a serem trabalhados do que não teria. Isso, exatamente. Então, assim, pode ser, porque pode também depender, eu entendo o que você falou, depender do aspecto da gravidade, mas eu acho que o processo de estímulo em casa facilita, porque eu vejo às vezes os pais, Elânia, no transtorno do espectro autista, tem essa demanda, tem essa demanda, e são demandas distintas e todas muito importantes, e todas que impactam muito na rotina do seu filho, da sua filha. Então, eu não sei se é uma impressão, mas às vezes eu percebo isso. Não, assim, eu vejo muito essa questão, porque no TEA são várias demandas. Para eu trabalhar a linguagem, assim, o meu filho, o meu paciente, ele precisa estar regulado. Sim. Então, assim, é mais um ponto. E aí, assim, vou trabalhar a linguagem, vou trabalhar o comportamento, mas eu também não posso me esquecer da questão sensorial. Né? Então, assim, é global, né? Assim, a gente para pensar, você vê que são vários pontos, vários aspectos que estão alterados. E convergem. Né? E convergem, sim. Já no TDL, é mais a questão da linguagem. É trabalhoso, né? Tem dificuldades? Sim. Mas é questão de linguagem. Lógico, vai ter pacientes com TDL que vão ter dificuldade na interação, vão ter alterações emocionais por conta, né? Porque eles compreendem que eles não estão conseguindo se expressar do jeito mais adequado. Então, assim, tem alguns aspectos, mas não é global como TEA. Show. Top. E por último, Elane, passa umas dicas. Assim, todo mundo que vem tem que deixar um presente. Esse presente consiste em quê? Instrumentalizar esses pais com dicas simples do que eles podem fazer em casa para observar se o seu filho qual a profundidade nesse atraso da linguagem. Dá umas dicas, gente.
de tudo, eu vejo muito que os pais, eles precisam brincar. Brincar com seus filhos. Não é, comprar brinquedos caros. Não é isso. É você sentar ali com ele e brincar. E, assim, conversar, né? Ouvir o seu filho, o que ele tem a dizer. Porque, assim, nós vivemos, né, no mundo atribulado, corrido. Então, assim, é muito mais fácil para a gente pegar o celular e dar. Só que, nesse momento que a gente dá o celular, a gente perde a oportunidade de ouvir os nossos filhos, de perceber que eles têm alguma, talvez, assim, né, no início, alguma dificuldade. Ele tenta falar, mas ele não é entendido. Então, assim, a gente precisa brincar, que através da brincadeira a gente vai observar a linguagem, nós vamos observar o comportamento, nós vamos observar a intenção de se comunicar, vamos observar também a questão pré-verbais, o contato visual, né? Se ele tem um contato visual, se ele mantém esse contato, se ele tem interesse por você, né? Porque tem pais que sentam com a criança, ele brinca, mas não traz o filho para brincar. Sim. Então, assim, é importante dar ordens, mas, assim, dar ordens que a criança compreenda. Ordens simples, Sim. comandos simples, fragmentados, não falar, eu quero que pegue o sapato, quero que tire a roupa, não. Não vai fazer nunca. Já esqueceu, memória auditiva é prejudicada também. Então, assim, o brincar, o conversar, assim, ter o ponto de ensinar palavras novas, situações novas, isso é muito importante. E sempre usando expressões faciais, né, gestos, que vai facilitar, mesmo para a criança que não tenha o transtorno do desenvolvimento da linguagem, o gesto, a expressão facial vai facilitar essa linguagem. Né? Então, assim, o nosso objetivo é facilitar a linguagem para que o outro compreenda o que a gente está querendo falar. Legal. Legal. E assim, Elaine, chegamos ao nosso fim. Queria que você falasse aí onde que você atua, onde você trabalha, qual o seu Instagram, passa para o pessoal, porque isso é importante. Depois dessa aula que você estava tão nervosa de falar. Continuo. Na próxima, eu vou combinar com o pessoal, já deixo combinado que a próxima, essa moça vai falar sobre transtornos de aprendizagem. Dislexia, descalculia e desortografia. Meu Deus! Vamos pular? Não, pular não. Fala onde você atua, meu amor. Então, eu atuo na Zona Norte, né? Em frente ao Norte Shopping, no edifício Dom Office, é bem em frente. E o meu Instagram é Espaço Recomeçar EL, ou seja, Espaço Recomeçar Elaine Lopes. Muito bem, muito bem. Elaine, olha, eu não tenho palavras para te agradecer. Foi maravilhoso mesmo. Apesar de você estar nervosa, estar tensa, mas é difícil mesmo. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, porque a gente tem que colocar pessoas inteligentes para falar. E você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma profissional extremamente carismática, extremamente querida. E é assim que você tem que se sentir. E eu agradeço o tempo, a disposição, apesar do dia ter sido atribulado, que eu sei. E que venham outros neuropódios com você. Você será sempre muito bem-vinda para dar uma aula para gente, porque isso foi uma aula. Tá bom? Eu tenho que agradecer esse convite, né? Eu me sinto lisonjeada. E realmente, como você falou, foi um dia atribulado, mas eu estou, assim, me sentindo muito grata por compartilhar esse neuropódio com você e com as pessoas que nos assistirem ou vão nos assistir. Só tenho a agradecer. Ai. E que venham outros neuropódios comigo mais relaxada, porque hoje eu estou tensa. Não, depois. Mas que você já fez um texto. Ela já fez um texto já para cá, para o meu Instagram, sobre dislexia. Por que não falar sobre dislexia? A gente divide, não tem problema não. Vamos ser pozinha. Vamos pular, vamos conversar depois sobre isso. Bom, tá bem.
Depois eu vou falar de novo. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um maravilhoso Ano Novo. Que todos os nossos sonhos, não só materiais, como emocionais, como familiares, se tornem realidade, tá bom? Beijo grande. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Beijo grande para sua família, para sua filhota. E uma boa noite. Boa noite. noite.